Mais um complemento no vídeo aí, sobre questão de fala dos mandamentos para as pessoas e tal, e se isso era necessário ou não. Não, aquela coisa, o argumento não era inicial de vocês, já havia essa pressão antes, eu tinha dúvida sobre a aplicação da orientação que eu recebi, sim, sobre não falar dos mandamentos. Eu não havia fechado o tema, eu desejava realmente, em algum momento, falar sobre a questão dos mandamentos para as pessoas. No fundo, vocês não sugeriram isso como se fosse, Alex não vai fazer, nós vamos falar que ele faça. Não, não é isso que aconteceu. No sentido assim, bom, para eu não ser criticado, talvez eu vou ter que fazer isso antes do que eu imaginei, mas é algo que eu planejo fazer no futuro. Embora houvesse uma orientação. Sobre isso que eu ia falar. Orientação de não falar sobre os mandamentos, mas justamente esse ponto. Então, o que eu estou querendo dizer, não é que eu seja uma má pessoa, um cara sujo, ele não ia falar das pessoas negativo. Porque mesmo que eu soubesse da questão dos mandamentos, talvez eu não falasse dos mandamentos de Deus para as pessoas, por conta da orientação. Mesmo antes, eu soubesse antes, lá em 2019, quando eventualmente eu sou ameaçado na questão trabalhista, mesmo que eu soubesse da aplicação dos mandamentos, talvez eu não falasse disso por conta da orientação que eu recebi de não falar. Não adianta dizer, ele não ia falar. Claro, eu recebi uma orientação para não falar sobre isso. Né? Óbvio, né? Óbvio que eu não vou falar. Um complemento na questão do Silvanes, né? Que ele havia falado sobre a questão de enfrentamento de dificuldade, que nós não podemos escolher dificuldades. Nós não podemos escolher, de certa forma, não só as dificuldades, mas o nível das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Dizer que não, na verdade, não. Nós podemos escolher o nível de algumas dificuldades que nós enfrentamos na vida, assim, talvez não de todas. Né? E, mesmo que nós possamos escolher, ou em algumas situações nós não podemos escolher as dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, de qualquer forma não, porque mesmo no momento em que eu não posso escolher a dificuldade, se vier uma dificuldade além da minha capacidade, eu posso criticar isso como se fosse pecado, ou como sendo um abuso, ou como uma injustiça. Eu tenho todo o direito de criticar dificuldades que são além da minha capacidade, quando eu acho que realmente é abuso, quando eu acho que há alguma coisa errada nesse sentido. Né? Ou às vezes nem que haja necessariamente nada errado, mas no sentido de que a pessoa não necessariamente estava errada em aplicar, embora nesse caso estariam, nas questões argumentativas, na minha visão, estariam sim, mas independente. Mesmo se fosse numa outra situação em que eu acho que a pessoa não teria necessariamente uma má intenção, eu poderia criticar a dificuldade do mesmo jeito. Com ou sem má intenção. Eu acho que muitas vezes houve sim má intenção, segundo o que diz a palavra de Deus. E a questão da insistência de vocês, então eu discordo do Silvanes aí, quando ele sugere novamente a questão do nível de dificuldade, sobre o tema de escolher os níveis de dificuldade de situações nas nossas vidas. Então, mas em relação ao argumento da insistência, assim, vocês insistiram, mas não, como eu falei já, no máximo vocês não trouxeram esse tema novo, vocês não pressionaram novamente, vocês não pressionaram inicialmente uma coisa que já estava servindo como pressão antes. Essa orientação não vem de vocês. Vocês não sugeriram isso inicialmente, vocês pressionaram depois, com base em falso testemunho e algo que eu já tinha respondido. Né? E que eu já vi esse argumento por aí. Não sei se eventualmente eles estão falando de mim ou das pessoas que estariam contra mim, dos profissionais. Né? Não, os profissionais erraram. Eles fizeram orientações erradas. A orientação deles não está certa. Né? Eram orientações falsas. Né? Que elas tinham algum fundamento verdadeiro, mas que a orientação diretamente era falsa. Dizer que eu deixei pessoas presas sem saber, não. Como é que é? Que eu sabia. Não, pelo contrário, dizer que eu deixei as pessoas presas sabendo. É um negócio bizarro. Eles não sugeriram. Eles sugeriram essa questão de que eu deixei as pessoas presas, mas estou dizendo, vocês não sugeriram inicialmente que teria que se falar sobre os mandamentos. Essa pressão já havia desde antes e a dúvida perdurava. E aí, tanto que em outros momentos que eu busquei orientação, eu já tinha recebido essa orientação de falar sobre os mandamentos desde antes. Eu não a tinha seguido por entender que também ela era duvidosa. Nesse primeiro momento. Mas eu também achava a orientação de não falar, eu também achava duvidosa. Eu estava em dúvida sobre a questão desses temas. Né? E outra coisa, eles estão falando sobre a questão da responsabilidade. Eu havia dito, né,
que eu seria responsável por saber sobre a questão dos filhos espirituais. Só que isso não faz total diferença. Não importa eu saber dos filhos espirituais antes, se eventualmente houver ameaça argumentativa, e é o que havia naquele momento. E isso elimina a minha responsabilidade, eu também já fiz vídeo sobre isso, não é para jogar debaixo do pano. Vocês têm que considerar todas as questões. Então, não sei, eu vi um cara, eu vi até o Donald Trump falando, não sei, não se renda, alguma coisa assim. Bom, eu não sei de quem que ele está falando. Ele está falando deles que insistiram no argumento falso, ou ele está falando de mim, que realmente eu não me rendi. Tem várias questões relativas aqui. Uma delas eu não tenho que avaliar apenas a questão da minha responsabilidade de saber se há filho espiritual ou não. Isso não vai caracterizar totalmente minha responsabilidade. Eu tenho que verificar se há risco argumentativo aos demais. Tem que verificar isso. Inclusive, relativizando uma coisa que eu disse aqui, que eu acho que eu estava errado. Eu falei que não importaria que eu seria responsável se eventualmente apenas eu me ofendesse. Então eu teria que falar dos mandamentos para as pessoas nesse sentido. Não, porque se tiver mentira contra mim e ninguém se ofender, o conceito é errado. Então eu nem que eu tenha filho espiritual, na verdade eu não seria responsável. Eu esqueci dessa informação. Porque o conceito estaria errado. Tanto que na verdade é o que eu falei sobre quando os ataques eram voltados apenas às pessoas do ministério. De repente as pessoas para quem eu pregasse, elas não iriam escutar. Mas só falar já no ministério já estaria errado. Então eu esqueci dessa parte. Né? Eu acabei esquecendo dessa peça de informação. Fazendo essa correção aí. Então, na verdade, não era responsável, não, porque eu não tenho que analisar apenas a questão se eu sou pai ou mãe espiritual ou o que seja, se eu tenho filho espiritual ou não. Ou se eu tenho que ajudar com quem quer que seja, sendo filho espiritual ou não. Eu tenho que analisar também se há ameaça argumentativa. Então, tem essa questão também que quebra essa questão da responsabilidade, mas eu também já fiz vídeo sobre isso. Então, apenas posicionando melhor as questões aí. Não sou sujo, não. Não sou sujo, não. Havia orientação de não falar dos mandamentos, era possível que eu aplicasse essa orientação mesmo em 2019 se eu a conhecesse. Então, não só a partir de 2021, quando eu a busquei. Se eu soubesse dos mandamentos antes, e aí que tá, outra coisa. Eu posso ser responsável por saber da informação da questão dos filhos espirituais, porque essa informação ela já era mais conhecida por mim e talvez um pouco mais ventilada pela minha pessoa, não totalmente, assim, um pouquinho, né, ligeiramente mais ventilada por mim, porque era uma informação, vamos dizer, um pouco mais constante no Novo Testamento, no sentido de frequência de leitura. Não muito, assim, eu li ela, então é uma questão que estava na minha cabeça, mas que eu achava que era uma metafórica. A questão dos mandamentos eu não tinha responsabilidade de saber, porque era um conhecimento além da minha capacidade no momento. Então, Alex, você tem a obrigação de ajudar filhos espirituais, mas eu não tenho a obrigação de falar dos mandamentos para eles, porque eu não conheço essa informação. E essa informação eu não tenho a obrigação de saber, é uma coisa... Era além da minha capacidade de interpretação. Eu não tenho obrigação disso naquele momento. Então isso é meio fake. Essa informação era além, hein? Então é isso. Então não sou uma pessoa suja. Né? O argumento de além da minha capacidade. Sim, mesmo, de novo, para repetir, mesmo que eu seja responsável pela questão de filhos espirituais, eu não posso falar sobre os mandamentos se há uma orientação em contrário dizendo que eu não devo falar. E essa orientação poderia ser conhecida em 2019. Se eu soubesse dos mandamentos em 2019, poderia ser também que eu conhecesse da orientação de não falar sobre eles para as pessoas. Então, porque aconteceu em 2021. Quando eu fiquei sabendo que havia uma interpretação mais forte sobre a questão de filho espiritual, e logo depois vem a orientação para não falar de mandamentos, é a mesma situação que poderia acontecer em 2019, na verdade. Então eu não sou julgado, não sou, é sujo, porque como que é? Não iria ajudar as pessoas, negativo. Não sou sujo, não. Sujo que ele iria ajudar as pessoas, não, porque a mesma orientação poderia ser aplicada em 2019. Eu poderia entender que ela fosse verdadeira. Então eu discordo desse pessoal. Aí, então, acho que fiz os devidos complementos e também acrescentando essa questão de que a sabedoria dos mandamentos não era algo que eu poderia entregar para as pessoas, nem por orientação, porque eu não sei se eu ia ter capacidade para entender naquele momento. E também, mesmo que eu pudesse entender sobre a questão dos filhos espirituais. E que, para mim, era apenas uma metáfora. Se você me critica nessa responsabilidade, você não pode me criticar por saber dos mandamentos. Então, ou por não saber, no caso. Né? Você não pode me criticar por não saber dos mandamentos. Valeu, e Deus é bom. Os devidos acoplamentos aí
nesse tema, porque eu vi novas, talvez não necessariamente acusações, mas novos argumentos sobre isso aí. Então, esses delineamentos aí. Valeu.